Vamos à igreja para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhosa a gente estar na presença de Deus. Deus vai trazendo mais. Em nome de Jesus. Tocando aqui esse coração puro. Senhor Deus, eu estou em tua presença, Pai. Abençoa essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua fé, meu Pai. Eu queria a palavra, mas não sei ler, ela sabe, Pai. É que ministra a palavra minha no teu altar nesse dia. Perdoa meus pecados, perdoa o que eu vi, o que eu não vi, Pai. Dá uma luz espiritual na tua presença, para não sair da tua presença, Pai. E ficar, Pai, contente com o Senhor. Que o Senhor mirar a minha vida, Pai. Toma conta de cada um que chegou aqui, meu Pai, coração, para te servir. A tua palavra, que o Senhor disse. Fala a minha palavra. Abre tua boca, que eu te uso. Então não pode engolir a palavra de Deus. Que Deus deu boca a nós para nós falar. Falar a palavra dele, gosta quem não gosta. Creia quem crê, quem não acredita. Eu acreditei e ganhei minha bênção. Em nome de Jesus. Estou aqui, Pai. Ficando madura, mas tua presença não sai. Me fortalece mais, em nome de Jesus. Me dá coragem, me dá força de eu andar. Não ficar na cama precisando de um não banho, de um usar roupa. Que o Senhor levanta nós. Toma conta daqueles também, Deus, que estão precisando nos hospitais, em casa, Senhor. Abençoando cada um, Pai do céu, que é tudo teu filho, Pai. De pequena a grande. Toma tua serva, filho, aí, dê a palavra aqui para todos ouvir. Sustenta ela, usa ela, me usa, Deus, com teu poder, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus está aqui, nessa igreja. Venha buscar ele. Venha se batizar. É tão bom cair nas águas do Senhor Jesus, se batizar. Não fica triste, não. Pensando que não vai conhecer Jesus, tu vai conhecer. Que Deus é bom. Quando tu estiver na presença dele, vai dizer: oh meu Deus, eu estava no mundo e agora Deus me deu essa paz. Tua casa não tem paz, Deus dá. Chama com Deus dentro de casa. Tudo que tu fizer está na presença do Senhor Jesus. Que Ele revela tudo que você fizer. Então chama Ele para dentro da casa, no teu quarto, onde tu fica, na tua cozinha, fazendo o pão de cada dia que Ele dá. Chama Ele, porque quem dá tudo é Ele. Tudo que nós temos no mundo, dentro de nossa casa, foi Deus que deu. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado pela chuva, obrigado pelo vento, por todo esse mundo, meu Pai. Ali, Deus, como hoje estava aquele povo preso ali, Pai. O Senhor entrou com providência. O delegado mandou todo mundo botar a televisão e orar, aqueles que é de oração. E todo mundo voltou e disse: Deus socorro ali, Pai, daquela família, 4 famílias, mais de 4 pessoas que iam ser no meio. Oh Jesus, como o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai, só chamar por teu nome e o Senhor está presente. Não deixe de chamar Ele, não deixe de acreditar na palavra dEle. Acredite, tenha fé no coração. Vamos chamar aqui a serva Diraí. Ela lê a palavra e eu fazer uma oração para a tia dela. Obrigado, porque ela foi médico, tem que em casa, Pai. Toma conta dela, do Pai de Jesus, da filha dela, do esposo, a família dela, de Deus. Toma conta, Deus. Que a luta, mas a vitória é certa. Nossa presença, em nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória.
Glória a Deus. Sabe o que é só amém? Nesse momento que vai dar o Pai Filho e Espírito Santo de Deus, agradecer a Ele, né? Porque de ontem, de hoje, por essa noite estamos aqui nesse nome do Senhor. E agradecer por todo o cuidado, todo o jeito que Ele tem por nós, né? No vacilo do Senhor Jesus. O carinho que Ele tem, né? Nos livra, nos guarda, nos protege. A todos, em nome de Jesus. Aqui a palavra é Gênesis 6, que fala a corrupção geral do gênero humano. E é verdade, né? Glória a Deus. Está demais. Eu faço em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no primeiro diz: e aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos, né? Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas, e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contentará o meu espírito para sempre como o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e dela geraram filhos. Este era os valentes para Deus, que houve na antiguidade, os homens de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração será só mal, continuamente. Né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aqui já foi dito, né? Porque nosso Deus já sabia de tudo isso, de tudo que está acontecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui vamos falar, né? A corrupção está demais, né? O ser humano não tem amor, não tem mais amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Agora não tem mais amor, agora é maldade. Por isso que a palavra fala que dentro da nossa casa o inimigo, né? Não vem de fora, mas está dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não precisa vir de longe, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Por isso que ele fala, vigiai e orai, né? Glória a Deus. Deixa eu ler aqui, né? No contexto aqui que ele fala: o Altíssimo não pegará para sempre como homem, a fim de que este faça a vontade dele, né? O Senhor é enfático quando diz que quem se dispuser ouvi-lo terá o Espírito dele, para guiá-lo, instruí-lo e discipliná-lo, e conduzi-lo a uma vida abundante em todos os sentidos. No entanto, o teimoso que não quer abrir mão da própria vontade destrói a si mesmo. Portanto, a razão de muitas penaceice sem a resposta da sua coração, e juntamente esta não se dispõe a santificar sua vontade pela vontade divina, porque deseja apenas realização pessoal. Né? Glória a Deus. Muitos, como a palavra fala, muitos só querem fazer a sua vontade, né? Não quer fazer a vontade de Deus. Ninguém quer abrir mão do que está fazendo errado, né? Glória a Deus. Para ouvir o que Deus, o que o Espírito Santo quer falar, né? Glória a Deus. Então cada um está fazendo a sua própria vontade, né? Mas é assim que nosso Deus quer. Cada um de nós que está em cima desse mundo, cada um tem um propósito, cada um veio, né? Glória a Deus. Cada um tem um propósito. Cada um não veio para ficar de boa, né? De boa, né? O Senhor Jesus morreu por nós porque Ele pagou o seu sangue precioso pela humanidade, né? E o diabo ainda foi lá, né? Falar com ele, fazendo aquilo tudo. O que é que o povo
não ia fazer por ele, né? Nosso Jesus não deu ouvido ao que Satanás estava falando. Nosso Jesus deu ouvido ao que o Pai mandou ele fazer, né? Glória a Deus. Ele estava fazendo ali ordem do nosso Deus. Ele sabia que ele ia fazer, mas ele sabia que ele não ia ser, né? Não ia ganhar. Mas aquele que ama o Senhor, né? Então vai fazer, mas nós estamos fazendo do jeito que o nosso Deus quer. Não é verdade? Não vai ser o nome do Senhor. Não importa aquele que não quer ouvir, não quer abrir mão da sua vontade. Feliz aquele que abriu, né? Abriu a mão, deu ouvido a nosso Jesus, né? E andou no caminho, e anda no caminho dele. O importante é esse. Aquele que não quer nada, deixa ele, né? Deixa ele nos caminhos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Porque ela disse que a gente vai, como fala, se Maria vai com as outras, não. Maria quer ir, aquela Maria quer ir, não vai. Aquela que não quer, segue a Jesus. Por isso que nosso Jesus deixou os caminhos, né, para a gente seguir, para a gente ir. Deixou a porta, deixou duas portas, a porta larga e a porta estreita. Mas o povo quer a porta larga por quê? Porque é a porta da perdição, é a porta que pode fazer tudo. A porta estreita não. Né? A porta estreita é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A porta estreita é o que? É palavra, a porta estreita é jejum, a porta estreita é, né, é a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É vigilância, a porta estreita é isso. Mas aquele que quer a porta larga, que pode fazer tudo. Então segue a porta larga. Por isso que diz, aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que está sujo, se suje mais. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E deixa ele com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra fala, aquele que não dá ouvido ao nosso Deus, aquele grande dia, vai ter que ouvir. Aquele que não confessa que o Senhor na nossa vida, naquele grande dia ele vai falar, né? Glória a Deus. Aleluia. Feliz aquele que abriu, né? Abriu a porta, que é nosso coração. Jesus entrou. Jesus, né? Mudou. Louvado seja o nome. Por isso estamos aqui bendizendo o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente chama, a gente ora, não quer, então fica aí nos seus caminhos, fica nas suas portas largas. Mas um dia você vai procurar, como fala, até aqueles crentes violentos, né? Um dia não vai achar, a porta está fechada. A palavra ele vai ter sede, para ler, para querer ler a palavra, não vai achar. Né? Por isso que nosso Senhor chama enquanto há tempo. Ele fala, venha enquanto há tempo. Deus está chamando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixa para a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra não é só para velho, não. A palavra é para criança também. É para jovem. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nosso Senhor também batiza aquele jovem, aquelas crianças, né? No Espírito Santo ali, não é só para velho. Os velhos já estão ali, coitado, ele quer, ele abraça, ele ama os velhos, mas os velhos já estão ali cansados, já estão fatigados. Eles chamam os velhos porque vai ali o sangue da guerra. Louvado seja o nome do Senhor, é o que eles não querem. Né? Uma horinha que passa na casa de nosso Deus está ali já com sono, não quer nem ouvir. Pega ali o sono, fica ali, encosta na parede, ou ele fecha os olhos e fica ali para não ouvir a palavra. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas naquele grande dia ele vai ter sede, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só uma continuamente, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Ali o Senhor, ele se arrependeu. Né? Nosso Deus se arrependeu de fazer o homem, né? Feito sobre a terra. E ali o Senhor ali pensou no coração, né? O que ele foi fazer, o que ele fez ali. Ele vendo ali as maldades, né? O Evangelho do Senhor Jesus. E disse o Senhor, destruirei o
perfeito, né? Glória a Deus. Nosso Deus, que ele fala aqui na palavra, que ele se arrependeu de fazer o homem. Ele fala homem e mulher, porque tem mulher também terrível, né? Do mesmo jeito que tem homem terrível, tem mulher terrível também. Então, nosso Deus, ele se arrependeu, ele fica triste, ele vê, de lá do trono ele vê como está a terra, ele vê como está o povo, ele vê como está a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não é só ali dentro de casa, por isso que a palavra fala, né? É pai contra filho, filho contra pai, e aí vai, né? O mal já começa já dentro de casa, né? Vem aí Dia das Mães, né? Dia das Mães. Esse perverso que tirou a vida de sua própria mãe. Uma mãe que levou 9 meses, né? Ali com aquele ser na barriga, sofrendo ali, né? E tudo. E aquele mesmo ser arrancou, tirou a vida da mãe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nosso Deus, como a palavra fala, ele se arrependeu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra fala, ele se alegrou, e aí ele volta, né? E aquele no 8 ele fala, e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, né? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, né? Glória a Deus. Como é que nosso Deus não fica triste? A gente fica triste, imagina o nosso Deus que nos fez, que nos formou, que nos criou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele viu que não tinha ali mais. E aí ele viu Noé, né? Como fala aqui, justo, né? Glória a Deus. E ali ele se alegrou, né? Que pelo menos tinha Noé. Achou um na face da terra que foi Noé. Louvado seja o nome de Jesus. Noé também passou pouca de boa, né? Com aquele filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Noé, ali ele venceu, né? É como hoje muitos pais, muita mãe ali que sofrem pelos seus filhos, que criou com todo carinho, com todo amor, né? Muitos ali botaram em colégio pago, gastou ali, fez o que tem que fazer ali, não podia fazer, mas fez ali por aquele filho. E o filho fez o que deu as costas. Isso ele fez hoje, perversidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a gente não tem, a gente olhar para o alvo, como a palavra fala, né? Olha ali no Salmo 121. Eleva seus olhos para o monte de nosso socorro, socorro só vem do Senhor, não vem de outra pessoa. Quando a gente está assim, cabisbaixo, quando a gente está triste, a gente olha para o nosso Deus, a gente leva nossos olhos para o monte. Não leva seus olhos para o chão, não, que você não vai ver nada. Olha para o céu, que é de lá que vem a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu como esse povo de hoje, né? Não o que a família está fazendo, entrega na mão de Deus. Só Ele que pode fazer. A gente não pode fazer nada. Mas nosso coração entristece, a gente fica triste. Mas a gente não pode fazer nada. A gente entrega tudo na mão do nosso Deus, que Ele pode fazer tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas como foi ali, né, na parte de Noé, né, aquele filho dele, Cã, né? E ali, como Noé ali trabalhava ali, ele tinha vinho, ele fez ali os vinhos. Então ali ele foi provar, né? Porque cada vez ele foi provando ali, ele ia leve, né? Daquela bebida que ele estava fazendo ali, ele pegava um pouco, ele ia bebendo. Então cada vez que ele bebia, né, ficou bêbado, né? Ele ficou bêbado e não sabia o que estava fazendo, né? E ali ele tirou a roupa, né? Ele tirou a roupa. E naquela vez os filhos não podiam ver a nudez do pai. É como hoje, né? Mas hoje
O filho não podia ver o dedo do pai, mas ele viu de ele ir, né, cobrir o pai, mesmo sem olhar, como os dois filhos fez, né? Sem olhar o pai, ele achou graça, ele foi lá e chamou o pai, ele foi lá e chamou os dois irmãos para ver, né? E os dois irmãos ainda falaram para ele, né, que ele não podia fazer aquilo. Daí ele pegava o pano e cobriu o pai, né? Quando o pai ali caiu ali, né, acabou aquela bebedeira, o pai falou com ele, porque ele fez aquilo, que não era para ele fazer aquilo, é para ele pegar o pano e forrar o pai. Glória a Deus. E aí ele foi o quê? Amaldiçoado, né? Glória a Deus. Porque não obedeceu, que não obedece, paga preço. Que não obedece, muitos querem fazer como a palavra fala, muitos querem fazer a sua vontade, não quer fazer a vontade de nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a conta chega. Então não adianta estar chorando leite derramado, porque o que acontece é como falo, que a gente plantar bem, a gente vai colher bem. Se a gente plantar mal, a gente vai colher mal. Então a gente vamos plantar bem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a gente ganhar, para a gente ter um voto também para o nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus fala na palavra que Ele ama, né, o pecador, mas abomina o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas hoje tem muito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito aqui, a garra do Senhor está aberta aqui, ó, né? E desses 4 primeiros segundos, muitos passam, botam a cara para cima, mas feliz aquele que está na casa do nosso Deus, não importa quanto está, né? Ele fala, onde tiver 1, 2, 3, falando meu nome, eu estou presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa se a casa está cheia, ele quer aquele que ali de coração, que ele está vendo ali, ó, porque nosso Deus quer o nosso coração, né? Louvado seja o nome, lavado e remito, né? O nome dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta na casa do Senhor cheio dali, ó. Como fala, né, da panelinha falando as coisas que não é para falar, é para falar assim as coisas de nosso Deus, é para falar a palavra de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus sabe que a gente não é estudiosa, né, não estudou bem, não sei, né, mas é mesmo que Ele quer, do jeito mesmo que a gente fala, porque Ele fala assim, para tua mão depois cheguei. Então é desse jeito que Ele quer os pequenininhos para nos ensinar, Ele quer os pequenininhos para ser assim, confundir aqueles sábios, aqueles grandes. É por isso que estamos aqui, dizendo do Senhor. A gente não vai olhar aqueles que não sabe pegar, a gente está falando, a gente sabe pegar sim, porque foi nosso Deus que botou aqui, ó. A gente sabe pegar assim, a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor. A gente não vai olhar aquele ali, ó, que sabe falar, pode falar. Vamos ver como que está o coração. Sabe falar assim, mas vamos ver como está o coração. Vamos ver como o nosso Deus está olhando ali por dentro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus é rica e eficaz. A palavra do nosso Deus é colírio para nossos olhos, é remédio para nossa medula, é lâmpada e luz para nossos caminhos, né, para nossos pés. É isso, a palavra do nosso Deus é doce como mel, né? Ouve quem quiser ouvir, né? Aquele que quiser, pega a palavra do nosso Deus. Aqui é um pãozinho que desceu do céu, não importa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que nosso Deus quer. A palavra dele, se ele não quisesse, ele não botava a gente aqui em cima do púlpito dele. Ele não levantava a gente para pregar a palavra dele. Cada um prega do teu jeito, né? Eu acho que o Senhor é aquele que, né, que salta, vai bater a cabeça até no teto, para que isso? Né, se nosso Deus quer. Aí vai bater a cabeça no teto, aí quebra o telhado, quebra a cabeça. Aí ele vai fazer o quê? Aí vai falar, a igreja, o que não, a igreja não fez nada. É o modo, né? O Espírito Santo não machuca ninguém, né não? Não machuca ninguém. Aleluia, parceiro do Senhor. Tudo é com ordem e decência na dança do nosso Deus. Aleluia. Então a palavra, né, como diz que não é muito falar, né? Glória a Deus. E aí vai, qualquer um vai pegar, vai ler, cada um ministra do outro modo, mas é a mesma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente não sabia nada, hoje
estamos aqui, obedecendo a Ele, no parceiro do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, porque tudo que o nosso Deus fez, já tá, a gente não fez até essa metade que nós fez na nossa vida, né? Então a gente está cada dia mais, a gente está se esforçando para a gente chegar lá, no parceiro do Senhor Jesus, e não esquecer, não guardar a palavra, né? E vigiar, e ter muito a querer na nossa coroa, no parceiro do Senhor Jesus, e para a gente não fazer como aquelas 5 virgens, né? Não deixar nossa botija seca. No parceiro do Senhor Jesus, quando o nosso Senhor rasgar esse céu, nos chamava e buscar a igreja, no parceiro do Senhor, a gente está ali, no parceiro do Senhor Jesus. Ele fala, quando ele chegar, ele quer ver a gente assim, ó, né? Falando a palavra dele, ministrando a palavra dele, linda e maravilhosa, sem rubro, sem mágoa, né? No parceiro, se tem coração sujo, nem mão suja, no parceiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim simples como o nosso Senhor é simples, né? No parceiro do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Cada cuidado, cada carinho que Ele tem conosco, cada livramento que Ele já deu, está dando, ainda vai dar mais, né? Cada nossa família, no parceiro do Senhor Jesus. Ele só quer obediência, obedeça. Ele diz que Ele quer, para a gente obedecer. Glória a Deus, no parceiro do Senhor Jesus. Se Ele chamou, não vamos correr, não corra. Glória a Deus. Se Ele chamou, Ele garante. No parceiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? E aqui fala, né, da corrupção geral do gênero humano. E tá demais, né? No parceiro do Senhor Jesus. Só a gente clamar o nosso Deus e pedir para Ele nos guardar, nos proteger, a nossa família, aqueles que estão pregando nós, aqueles que a gente conhece, que a gente não conhece, a gente a oração, entregar tudo na mão de Deus, que é Ele que guarda. Não importa, e assim a gente não conhece, mas nosso Deus quer que a gente ore. Ele fala o quê? Cuide dos meus, eu cuido dos seus. Né? Não importa dizer assim, não conheço, não vou orar, não, tem que orar. No parceiro do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Porque tudo é ser humano. Está ali misturado, umas misturas, umas mentiras, né? No parceiro do Senhor Jesus. Vamos olhar para esse Deus. Né? Nosso Deus é verdade. Nosso Deus é o caminho, é a verdade e a vida. É isso que a gente tem que olhar. Né? A gente não vai olhar palavras top. A gente tem que olhar as palavras do nosso Deus. É isso que edifica a nossa carne, a nossa vida. É isso que edifica, é isso que nos enche. É a palavra de nosso Deus. Né? Não vamos ouvir palavras que vêm, né? Aquelas palavras que vêm para nos machucar, para nos tirar da presença de nosso Deus. A gente vai vir falar alguma coisa da palavra, a gente vê sim. A gente pega a Bíblia e vai ver. Vamos ver mesmo, eu estou jogar. Ele bateu lá na porta e, eu sou cristã, tá mesmo. Mas mesmo assim eu fiquei ouvindo a palavra, aí peguei minha Bíblia, tá com a Bíblia toda. É bom para, né, para viver, a gente tem que pegar a Bíblia e também acompanhar, né, o parceiro do Senhor Jesus. Quando os cristãos chamar na porta, a gente não correr, pega a Bíblia, com o que ele falar, a gente vai também ali, ó, acompanhar. Aí eu já gostei que isso acompanhando, né? O certo é a gente pegar a nossa Bíblia também, para corrigir, para ver o que ele está falando, né? Para o parceiro do Senhor Jesus, para a gente não engolir, né? Para a gente não engolir tudo, né? Para o parceiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus é boa. A gente pega, a gente lê, a gente não quer largar mais para ler, mas a gente tem que ler e pedir, né, para o Senhor nos ensinar, né? O parceiro do Senhor Jesus, para a gente também ali destrinchar o que está escrito ali, o parceiro do Senhor Jesus, né? Para a gente aprender mais. Porque quando vir um para nos bater, a gente está ali também, o parceiro do Senhor Jesus, pedindo ali nosso Deus, né? Para nos ensinar aquele que é o nosso professor. O parceiro do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. A palavra aqui é da irmã, né? Que como já foi falado, já foi citado. Que ela pede a palavra ao nosso Deus e quem ministra a palavra dela sou eu. Né? Quando a gente tiver, os irmãos aqui também podem, né, passa também a palavra dela. Né? Porque a palavra do nosso Deus que deu a ela de madrugada. Então, essa é a palavra que fala, glória a Deus, Gênesis 6, a corrupção geral do gênero humano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque cada dia mais a gente pedir nosso Deus, pedir seguimento, pedir, né, para nosso Deus nos ajudar a segurar na nossa mão, porque não está fácil. Não está fácil não. Imagine se temos com nosso Deus, imagine se não tivesse com Ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como aquele falou ali com Pedro, Pedro falou para Jesus, mestre, eles estão indo embora. Aí Jesus falou para ele, você também não quer seguir não? Ele falou, não mestre, porque o que eu preciso está aqui, é o Senhor. Né? Ele não seguiu aqueles, ele ia seguir aqueles um para quê? Se ele seguir a Jesus, Jesus perguntou, também você não quer seguir não? Ele não, o que eu preciso está aqui. Né? O que a gente precisa, está falando nosso Deus, precisa de Jesus, cada dia mais. Ele nos afirmar na rocha, que ele é a rocha, afirmar nossos pés na rocha, que ele é a rocha, né? Nós fazemos nos segurar nos nossos braços, nas nossas mãos, né? Nós fazemos do Senhor, já só Ele, não há outro, nem no céu, como a palavra fala, nem no céu nem na terra. A gente só obedecer a esse Deus, que quando a gente está desesperada, a gente clama logo Ele e a palavra vem. Ele está ouvindo, ele está com o ouvido inclinado, os braços abertos e as mãos postas. Não está ali, é por isso que ele fala, não há outro Deus, nem no céu nem na terra, só Ele. Então a gente vai logo procurar quem, onde vem a resposta certa. É o nosso Deus, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou. Eu passei no nome do Senhor Jesus, esse Deus. Eu passei que ensina, e cada dia a gente pedindo para nos ensinar. Que ele é nosso professor, ele é nosso médico, ele é tudo. Ele é nosso juiz, nosso advogado. Primeiro, né, ele deixou na terra, mas ele, né? Eu passei no nome do Senhor Jesus, é que a gente clamamos logo. Eu passei no nome do Senhor Jesus. Foi a ele, foi a esse advogado que fez ali, aquele juiz, né? O juiz que fez o juiz. Ali a causa daquela viúva, né? Que aquele da terra não quis. Então foi ele. Então por isso que aquela viúva, né? Foi ali recebida. Porque foi ele que tocou ali, no coração daquele juiz, né? Por isso a gente tem que ir logo atrás do juiz, né? Do advogado, porque a resposta chega. Aquele papel que está de baixo, ele bota para cima e vai logo ser resolvido. Olha quantos processos está ali, ó, empoeirado, mas nós se define lá e bota de cima, né? Para fazer mesmo do Senhor Jesus. Então é esse. Então esse cada dia mais a gente abre nossos olhos, nosso coração, né? A gente nos encher, ele nos encher e nos voltar de pé. Para fazer mesmo do Senhor Jesus. E amando cada dia esse Deus. Glória a Deus. De tudo que ele nos fez e nós fazendo, né? Se a gente for abrir, o que a gente for contar que ele já fez, faz um livro, né? Fazendo do Senhor Jesus. E muito lindo. E aí, por que largar esse Deus? Por que a gente largar de tudo que ele nos fez, de tudo que ele nos protegeu, né? Nós fazemos do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente ama do que ele é, né? Aquele Jesus que não tinha nada a ver do que, né? O nosso Pai, nosso Deus, pegou o seu único filho para morrer pela humanidade. Ele não olhou para aquela humanidade, essa humanidade ia contribuir o que ele fez. Ele não olhou. Ele olhou sim o que o nosso Deus mandou ele fazer. Agora cabe cada um, né? Para fazer o Senhor Jesus. Porque que fiz aquilo, fizeram naquele grande dia. Aquele que não tiver o livro escrito, no, né? O nome do livro da vida, né? Por quê? Não se esforçou, não aceitou nosso Jesus, não fez nada por ele. Então o nome não está no livro da vida. Eu faço o nome do Senhor Jesus. É nessa hora,
É nessa hora que a gente vai ver, né? Quando a gente partir essa carne, vai ficar, né? E nosso espírito vai para onde? É nessa hora que a gente vai ver onde nosso espírito vai ficar vagando por aí, não. Nós fazeremos do Senhor Jesus, é nessa hora, né? É nessa hora que a gente está ali a aceitar nosso Jesus como único salvador da nossa vida, cada dia mais aprender, se afundar, né? Para ele nos ensinar e afirmar nossos pés na rocha. Cada dia a gente aprender mais de Deus. Nós fazeremos do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Ele é bom todo o tempo, Ele é bom dentro do tempo e fora do tempo. Dentro do tempo é que a gente estamos aqui ministrando, e fora do tempo é fora do tempo que a gente está falando dele. Nós fazeremos que Ele é bom. Nós fazeremos do Senhor Jesus. Todo lugar que a gente for, Ele vai. Ele está nos acompanhando. Nós fazeremos do Senhor Jesus. É por isso que a gente diz que Ele é bom. Dentro do tempo e fora do tempo. Nós fazeremos do Senhor Jesus. Ele não está onde tem ali fofoca, Ele não está onde está ali a mata-mata, Ele não está ali Ele não está. Nós fazeremos do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso, a palavra, né? Cada um aqui receber, né? O pãozinho. E vai, para a gente aprender mais, pega a palavra e vai ministrando em casa. Né? Vai aprendendo cada dia. Vai pegando ali, vai, né? A mesma palavra vai lendo, pensa que não, a gente já está, ó. Nós fazemos do Senhor Jesus. Amém? Amém.